apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para o nosso Conversando o Evangelho. Neste momento, sintam-se todos abraçados, acolhidos pela nossa equipe, pelos amigos que nos acompanham da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e toda a espiritualidade que neste momento se encontra aqui. Como o próprio nome já diz, né, para quem está iniciando o ano, começando a participar conosco, o intuito do programa é uma conversa, né, conversando o Evangelho. Então aqui a gente procura, durante a semana, estudar um pouquinho um tema e trazer o nosso aprendizado para compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo. Dessa forma, a gente pede, né, nós vamos construir esse aprendizado em conjunto. Então, a gente pede para quem puder entrar no chat conosco para poder estar compartilhando seus pensamentos, suas dúvidas. E aqueles que não podem nos ouvir, né, na web rádio ao vivo, na página da Cavile, ali na parte do Conversando o Evangelho, vocês poderão encontrar o vídeo para que possam ouvir e mais tarde se posicionar. Então, vocês podem colocar as dúvidas, questionamentos, que a gente vai estar respondendo tudo dentro de acordo com o tema do programa. Então, quando colocarem, a gente pede, por favor, para colocar que programa se refere, para ficar mais fácil o direcionamento. Nossa equipe hoje está sendo composta pelo Devanir, a Elaine, a Ione, Dr. Joel, Josimar, Marli, Poliana, Rita, Sheila, Zuleika e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Hoje, o nosso tema é recomeçar, né? Nós estamos, vamos dizer assim, o ano começou na semana passada, mas ainda estávamos, no primeiro dia do ano, estávamos no finalizar e começar, já passou-se uma semana, então agora estamos recomeçando para valer. Então, o que é recomeçar? Como é que a gente entende isso, né? Como é que é isso na nossa caminhada? Vamos, neste momento, serenar a nossa mente, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, vamos nos sintonizando com os nossos mentores, com os amigos espirituais da Colônia Maria de Nazaré e todos os espíritos que neste momento nos acompanham, seja para nos intuir ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Pedimos, então, permissão a Deus Pai para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Poliana. Bem, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando que Ele nos traga paz, tranquilidade, força, para que continuemos a nossa caminhada ao longo dos dias. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir um entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece-nos em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras,
hoje, agora e sempre. Que assim seja. Prece de autor Emmanuel. Que assim seja, damos graças a Deus. Após essa prece tão bonita, vamos pedir ao Devanir, que nos traga uma mensagem para o dia de hoje. Uma boa noite. Eu vou ler uma mensagem com o título Teu Recomeço. A cada momento pode recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Para uma atividade, por motivos superiores às forças, é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro em escala ascendente de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se recomeçar a viver de novo. A decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura com um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as residências, um vício que, pouco por pouco, não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de um novo e nunca para se desistir de lutar. Não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isto também passará. E quando tal acontecer, faze-te o recomeço, a princípio, com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Essa mensagem que o Devanir nos traz nos faz refletir muito, e para dar continuidade a essa reflexão, nós vamos então passar para a leitura do Evangelho. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse trechinho é da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, vamos iniciar os questionamentos, perguntando para a Elaine. A Elaine vai iniciar hoje. Por que geralmente, quando a gente inicia um novo ano, nós temos uma tendência de planejar as atividades, os projetos para o ano? O que é o ato de planejar, Elaine? O ser humano está sempre querendo algo. O desejo faz parte da vida e é o início de todas as conquistas. O ano novo sempre traz o desejo de uma vida melhor. Por isso as pessoas fazem planejamentos, para que elas possam traçar metas e estabelecerem formas de atingi-las. Mas infelizmente, na maioria dos casos, esse planejamento é só o impulso do momento. As pessoas desistem quando se veem obrigadas a enfrentar as dificuldades. Planejar é estabelecer caminhos para se atingir metas. Também requer várias análises durante o ano para que possamos ter a consciência de que ponto do caminho nós estamos, o que nos falta para atingirmos nossas metas e o que precisamos manter e o que temos que mudar. A maior dificuldade para se fazer a tão falada reforma íntima é justamente saber o que devemos reformar em nós. A falta de foco faz com que as pessoas não saibam para onde desejam ir. Então eu convido a todos, para este início de ano, a definirem uma meta na evolução espiritual a atingir, ou seja, a corrigenda de um único defeito, e se focar nessa meta, fazendo um planejamento do que é preciso para atingi-la. E eu tenho certeza de que ao final do ano já teremos dado um grande progresso na nossa senda evolutiva. Passo a palavra.
muito bem colocado pela Elaine, né? Então, se a gente lembrar, a semana passada, nós colocamos o que é fazer uma retrospectiva da nossa vida, né? Então, colocamos a importância da gente analisar o que passou, não no sentido de ficar preso no passado, mas saber nos situar, né? Quais são nossas ações e quais são nossos caminhos, né? Então, feito aquela retrospectiva, se a gente percebeu o que precisa ser mudado, né? Nós temos uma meta a ser atingida, então é hora novamente da gente sentar e planejar, né? Então estabelecer as metas, né? E é muito importante, como a Elaine bem coloca, a gente lembrar das metas espirituais. E quando a gente fala em meta, né, reforma íntima, que na verdade não deixa de ser uma meta que a gente se estabelece para ser melhor, para evoluir espiritualmente, é interessante que a gente não coloque 20 metas ao mesmo tempo, mas coloque uma, né? Vamos ser humildes, vamos fazer as coisas de uma forma mais simples. Se a gente evoluir em um aspecto, já vai estar muito bom. Porque às vezes a gente tenta colocar uma meta, por exemplo, espiritual, de 10 quesitos, e a gente não consegue atingir nenhum. Ao passo que se a gente colocar uma meta, quando aquele quesito for atingido, a gente pode estabelecer uma nova. Eu sugiro que a gente coloque uma meta espiritual, mas coloque também uma única meta para cada campo de nossa vida. Por exemplo, como é que anda a nossa saúde, né? É um planejamento, vamos colocar aí, está faltando exercício, como é que está a minha vida, né? Vamos colocar uma no campo profissional também, todo mundo tem que se colocar, no campo familiar, né? Em termos educacionais. Então, se a gente pensar em todos os lados da nossa vida, mas em cada campo a gente estabelecer uma meta, a gente vai estar se aproximando mais do equilíbrio. Então, esse planejamento vai ser completo, né? Então, vamos dar continuidade perguntando agora para a Rita. E, Rita, podemos esperar apenas porque se iniciou um novo ano, que tudo seja diferente? Ou seja, simplesmente porque no calendário passou do ano de 2015 para o 2016, pronto, houve um milagre e tudo mudou? Como é que a gente pode entender isso? Podemos esperar sim, porque tudo na vida é um recomeço. Tudo é um dia após o outro. Por isso temos que ter fé que tudo vai ser diferente e vai melhorar. Joana de Anjos, com psicografia de Divaldo, nos diz em seu livro Filho de Deus que a cada momento pode-se recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento para uma atividade por motivos superiores às forças e fenômenos naturais, deixá-los ao abandono e falência moral. Passo a palavra. Bem, a Rita nos trouxe esse conceito, né, de que nada na vida é por acaso, né? Então a gente não pode imaginar, como nós vimos na semana passada, que o tempo, na verdade, é uma coisa efêmera e ele depende do observador, né? Na verdade, é uma coisa criada, sem um observador o tempo não existe. Não é porque o calendário mudou que tudo vai mudar. Para que haja mudança, nós temos que começar com a mudança interna. Por isso que Espírita fala tanto na reforma íntima, porque é através da mudança interior, que a reforma íntima nada mais é do que uma mudança de postura interiormente, buscando seguir, né, os ensinamentos de Jesus. Então é através dessa mudança interior que nós vamos começar a ver as mudanças exteriores. Porque a gente só pode dar, o mundo só pode apresentar aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, se não gostamos do mundo como ele se encontra agora, vamos mudar o nosso interior, né? É sinal de que, se não foi agora, pelo menos no passado, não muito remoto, mas recente, a gente agiu de forma equivocada para que a situação atual se fizesse presente. Então, daí a importância da gente não esperar que um milagre, né, aconteça, um passe de mágica aconteça e tudo mude, mas batalhar através do planejamento, do esforço, para conseguir que essa mudança se proceda. E agora a gente pergunta para o Josimar. Josimar, o que podemos entender por recomeçar, né? Essa palavrinha
que parece ser um tanto quanto mágica. Recomeçar realmente é uma tarefa um tanto quanto trabalhosa, vamos dizer assim, né? Recomeçar é fazer novamente, né? O problema é que muitas vezes a gente quer recomeçar, mas não mudamos de atitude, né? A gente termina continuando fazendo o que estava fazendo antes. E isso não vai nos levar a um caminho diferente, né? Se nós queremos um recomeço, é porque nós queremos mudar a situação em que nós nos encontramos hoje. Então é necessário que a gente se desfaça de alguns conceitos, alguns pontos de vista que nos fazem tomar um caminho, chegar a um ponto onde nós não queremos, na verdade, né? Eu, inclusive, estava lembrando quando eu era garoto, né, menino, no meu tempo, criança, era proibido responder os deveres de casa de caneta, né? Respondia de lápis. Então, eu gostava muito de fazer a ponta do lápis bem afiada e coisa e tal, para a letra ficar mais bonitinha e tudo mais, um capricho, na verdade, né? E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que esse capricho terminava me atrapalhando, porque muitas vezes, quando eu precisava corrigir aquela resposta, ou seja, recomeçar, eu terminava seguindo os passos anteriores, porque eu apagava e não apagava totalmente. Então, terminava que, ao reescrever, eu terminava lendo o que estava antes e terminava seguindo o mesmo caminho anterior. Então, a gente, na hora de pensar em recomeçar, temos que fazer mais ou menos, usar essa analogia, né? A gente precisa realmente se desfazer, temos que avaliar o que fizemos antes, onde erramos, por que erramos, e fazer diferente. A gente não vai enxergar um novo horizonte olhando para a mesma direção o tempo todo, né? Eu tenho até o exemplo da águia, né? Que eu estive lendo, que a águia tem uma expectativa de vida de 70 anos, mas nem tudo na vida dela é aquele esplendor que nós vemos, né? A imagem da águia é poderosa, mas ao chegar na idade mediana, em torno de 40 anos, ela realmente não se encontra mais naquelas condições plenas. Então, ela precisa reavaliar, ela precisa se repaginar. Então, ela precisa se desfazer daquele bico que já não lhe serve da mesma forma, ela precisa trocar as penas e também as garras, né? Só depois dela passar por essa etapa de transformação, né, que é semelhante ao nosso recomeço, porque nós precisamos nos desfazer de tudo que nos impede de chegar aonde nós queremos, para realmente recomeçar ou fazer um novo fim, né? São os hábitos, me parece, né, Josimar? Desculpe a interrupção, mas me parece assim que vamos ter que lidar com um elefante dos mais pesados, que é o hábito. O hábito concentra tanta energia, é tão denso, que a gente... e é tão pesado, parece um mudo tão gigantesco, que a gente já considera ele imovível. Se é que essa palavra existe, né? Realmente, porque o pior que muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente tem que reavaliar aquelas certezas que nós tínhamos, né? Alguns valores que a gente achavam que eram intocáveis, e você termina chegando à conclusão, poxa, isso não é dessa forma. E para você se desfazer disso, e o medo, Josimar, e o apego que se tem pelos nossos hábitos, né? Porque, assim, o medo que a gente tem é no balançar uma certeza, né, que a gente conserva, digamos, há 40 anos, há
30 anos, seja lá por quanto tempo for, é como sacudir um edifício que parecia não estar muito bem, mas pelo menos estava seguro. Aquelas coisas assim. É você ter que sair da sua zona de conforto, né? Para sair da zona de conforto, como é que a gente faz? Tem alguma sugestãozinha que você lembre para nós? Bom, eu acho que primeiro de tudo eu preciso que a gente entenda que essa zona de conforto, embora o próprio nome já traga para a gente, né, é uma situação que nós estejamos acostumados, mas é preciso que a gente entenda que se nós continuarmos fazendo isso, nós não vamos sair de onde estamos, né? Então, acho que a principal é você assumir. E seria bom a gente achar que não está mais ou menos bom, né? Considerar que não esperar ficar muito ruim, não esperar ficar péssimo antes de começar a mudar, porque em geral o pessoal vai empurrando com a barriga. Eu mesma já fiz isso, né? E aí só vou lidar com aquilo quando estiver... Uma situação crítica, né? É, muito crítica, isso mesmo. Infelizmente, a gente realmente só aprende apanhando, né? Infelizmente. Mas nós vamos chegar a um ponto que nós vamos aprender a lidar com mais facilidade. Bom, pegando o que o Josimar falou, mais o que a Zuleika falou aí, a gente percebe que para muitas pessoas, inclusive para nós em determinadas situações, o recomeçar ele é muito doloroso. E lembrando aí o exemplo da águia, veja bem, não há um recomeçar que não seja doloroso, se a gente for pensar por esse lado, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que passar por um processo de adaptação, da mudança, justamente se sair da zona do conforto. Mas se a gente levar o recomeçar por um outro lado, pensando que a cada dia a gente recomeça de uma certa maneira, o sol brilha de novo, depois vem a noite de novo, olha que coisa bonita. Nos permite, na verdade, esse recomeçar, nos permite parar, refletir, né? Ver aquilo que fizemos durante o dia, para que, quando recomeçarmos novamente no outro dia, a gente possa fazer um pouco diferente. Né? Então, quando a gente coloca esse recomeçar aí com hábitos e tudo mais, parece uma coisa muito difícil, um elefante enorme, como a Zuleika colocou. Mas se a gente lembrar que a gente recomeça todos os dias, né, com um novo dia se despontando para nós, são nas pequenas atitudes desse dia que nós vamos fazer a diferença. É sabido que um hábito ele não pode ser excluído, na verdade, ficar um buraco vazio. Por quê? Porque se fica aquele buraco, nós vamos ter uma tendência tremenda a trazer aquele hábito de volta. Então, na verdade, o que se aconselha é que a gente substitua um mau hábito por um bom hábito. Né? Dessa forma, a gente não vai ter aquele buraco e a tendência a trazer aquilo de volta. Mas a gente não está acostumado a fazer isso. A gente tenta estifá-lo de uma vez e não coloca nada lá. Né? E aí a mesma coisa que quem começa a parar de fumar. Muitas vezes tem que ficar com uma bala durante um tempo para ir deixando de se acostumar com aquele vício, né? São as bengalas que a gente usa para não colocar o cigarro na boca de novo. Então é importante quando a gente fala em nossos vícios, em nossas atitudes equivocadas, que a gente comece a substituí-las devagarzinho, percebendo que estão equivocadas, parando no meio de uma ação e tentar substituí-la por uma um pouco melhor. Né? Eu acho que é dessa forma, Zuleika, que a gente vai conseguir. E como é que a gente faz isso? Através desse planejamento que a gente colocou, através da retrospectiva que a gente viu. Então essas são as ferramentas para a gente começar a se adaptar e sair dessa zona de conforto e para uma outra que vai ser tão boa ou melhor num momento oportuno.
No caso, você está falando que a gente seja generoso consigo mesmo, né, Cris? Porque a gente costuma ter generosidade com as outras pessoas e somos muito pouco generosos com nós, às vezes, né? Ou vamos para o extremo. Às vezes somos de conceder tudo, não questionar nada, porque fui eu que fiz, e outras vezes a gente não tem generosidade quando se trata de uma mudança. E a mudança exige muita energia da gente, exige muita fé, muita determinação, né? Perseverança, né? Custa ser um pouquinho bondoso, né? Consigo mesmos. Na verdade a gente tem que buscar equilíbrio, né, Zuleika? Porque geralmente conosco mesmo a gente tem uma tendência, como você bem colocou, ou a gente é rigoroso demais, ou a gente é complacente demais. Então nós temos que ter o meio termo, exigir, mas dar o tempo correto para exigir. E aproveitando, já que nós estamos falando de tudo isso, nós vamos perguntar para o professor Joel agora. Professor Joel, dentro de tudo isso que nós falamos, desse recomeçar, desse ser rigoroso conosco mesmo, a gente costuma ouvir dizer que errar é humano. O que são os erros no conceito espírita e por que erramos, professor Joel? O que a gente pode fazer e aprender com os erros? Na verdade, no transcurso da conversação, que de maneira tão produtiva os irmãos que me antecederam desenvolveram, eu estava aqui pensando, porque nós vivemos no planeta Terra, porque somos almas simples e ignorantes e o erro faz parte, até mesmo das nossas atitudes, de maneira especial no início da nossa trajetória evolutiva. Então, realmente, as almas, por mais que não queiram, quando encarnadas, elas estão sujeitas ao erro. Então, errar é humano, sim. Eu concordo com isto. Agora, não poderemos persistir na prática dos erros. E, para tanto, é necessário que nós nos lembremos, na doutrina do Consolador Prometido, dos caminhos todos que foram propostos por Cristo nas diferentes situações, para que nós possamos reconsiderar os nossos erros, em termos de reconciliação, quando apresente-se a oportunidade e apresenta-se sempre, e também levarmos em conta as virtudes que ele pregou, que nós precisávamos desenvolver em nós, e partirmos do princípio de todos os seus ensinamentos, que na nossa vivência do dia a dia, nós vamos nos defrontar de novo com aquelas situações. Seja no seio da família, seja nas nossas relações humanas em sociedade, e então nós vamos ter a oportunidade de nos propor, até no plano que foi feito antecipado, que vocês propuseram, para nos reconciliarmos conosco mesmo através da nossa autotransformação e correção. Eu, por exemplo, pelos fatos que já me aconteceram e que foram coisas indesejáveis e que deixaram em mim no passado a mágoa, eu agora estou usando muito da prática da indulgência. Nas situações de confronto, onde percebo que uns querem ser mais do que os outros, eu estou tentando praticar a prática da humildade. Agora, não esqueçamos que todas estas imperfeições, elas se acham registradas nas nossas almas, no nosso corpo espiritual e na inteligência pura que somos nós, espíritos propriamente dito, nós temos os registros. E nas nossas inclinações que configuram os nossos erros e também os nossos acertos, nós temos a prova deste fato. Então, nas relações humanas, a gente sempre tem a oportunidade de corrigir aquilo que não foi acertado na última experiência. E vejam só quanta oportunidade nós temos. Porque a gente tem que se reconciliar com os inimigos enquanto estamos no caminho. Isso é bíblico. Nós temos que perdoar usando a indulgência até o ponto em que não existe em nós a manifestação de nenhuma mágoa pelo acontecido. Eu, por exemplo, citei para vocês o exemplo agora de um dia desses,
quando fui logrado na locadora, na Localiza, estão lembrados? E eu comecei a analisar a situação. E a moça que havia despertado em mim o desejo de hostilidade não vai receber nada de mim, e ela cumpriu exatamente com o dever dela. Pelo seguinte motivo: alguém me fez a apresentação de um contrato que eu assinei sem ler. Alguém errou, não fui eu, mas eu praticamente sacramentei o meu erro através de uma assinatura. E pior que isso é que eu não sabia mais nem onde é que estava esse contrato. E a moça cumpriu com o dever dela, mesmo porque ela nem estava presente na ocasião. E isso aí é uma forma de exercício que nós temos que utilizar para desenvolvermos em nós a indulgência para com as imperfeições dos outros, porque só assim nós vamos conseguir aquele estado necessário e tão desejável de reconciliação com os nossos inimigos, e de perdão e de auto-perdão e assim por diante. Então, realmente, nós somos muito imperfeitos, meus irmãos. E nós temos todas as oportunidades, e as entidades espirituais aguardam a nossa postura comportamental para, em função do nosso comportamento, verificarem se nós vamos tirar uma nota de aprovação ou uma nota de reprovação. Porque vamos supor que a gente não precise de modo nenhum ser hostil com os semelhantes, mas o instinto de agressividade que em nós ainda existe, que é inerente à nossa alma, nos leva a revidar. Aí os espíritos bons lastimam, mas sempre nós vamos ter uma outra oportunidade. Então percebam, Deus, que é infinito amor, nos perdoa sempre, nos vai dar sempre a oportunidade, e assim então nós podemos, em função desta forma de entendimento, usando a doutrina como referência, especialmente a postura de Jesus, onde ele disse: amai-vos como eu vos amei. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sabemos que nós estamos muito distante dessa realidade comportamental que Cristo teve, mas ele é um referencial. E a gente, então, empregando esses ensinamentos da doutrina que consola, temos a oportunidade de irmos traçando a nossa trajetória evolutiva e, quem sabe lá, porque numa ocasião, meus irmãos, eu fui fazer a eutanásia de um animal. E o médico veterinário escolhe a forma de praticar a eutanásia. Não tinha mais volta. E eu usei uma arma de fogo. Eu não tinha um remédio que podia fazer o animal adormecer e ter um desfecho fatal desejável. Mas também isso era uma forma da gente sustar o sofrimento, porque o animal verdadeiramente não sofre quando ganha num ponto vital um petardo desta natureza. Então, de repente veio o dono do fundo do pátio, que me pediu para fazer tal serviço e me ofendeu muito. E aí eu tive a ajuda da espiritualidade. Mas não pensem que eu não senti desejo de revidar, porque eu estava com uma arma de fogo na mão. E eu vi muito nitidamente dentro de mim, e nós somos assistidos sim nestas horas. Conte até 10. Não faça nada. E depois eu tentei me reconciliar com ele. Ele não quis conversa comigo. Mas, na verdade, não houve erro da minha parte, mas ele era uma pessoa que tinha as suas fragilidades e a gente tem que entender. E até hoje eu oro por esse irmão, que, na verdade, já desencarnou e está no plano espiritual e sabe dos meus anseios de que ele realmente mude um dia e não seja hostil e revide, porque praticamente, vejam só quanta coisa indesejável, se nós não tivéssemos a doutrina que consola, poderia ter acontecido. Porque eu não ia nem querer ser julgado, eu ia direto para a cadeia. Isso é que ia me acontecer. Porque, na verdade, a função de referenciais, a gente não se autoproíbe de cometer certas coisas. E, graças a Deus, eu fui ajudado.
por causa disso. Então, nós, na nossa trajetória evolutiva, poderemos nos programar para sermos vigilantes no que diz respeito à indulgência, no que diz respeito ao perdão, no que diz respeito à reconciliação, porque nestes gêneros e em outros tantos que deixo de pronunciá-los agora, aconselhados por Cristo, adoração a Deus, adoração a nós, amar a nós mesmos e ao próximo como se fosse a nós e a Deus sobre tudo. Então, assim a gente vai defrontar-se com situações, tendo a oportunidade, nas situações que se apresentem, de iniciar uma trajetória boa no ano que começa. E eu faço assim, que Deus me ajude, para que no final de mais um ano, quando ele acontecer, o início e o término, eu tenha atingido esses objetivos, mas sei que não é fácil. Nós temos todos os registros das nossas imperfeições. E as nossas inclinações retratam a evidência desses fatos. Então a gente lembra de muita coisa, mas nessa altura a gente sabe que não tem outro caminho para salvar a humanidade e para conduzir o homem ao estado de paz até o dia em que este planeta se transforme, sabe-se lá na trajetória do tempo, num mundo ditoso ou feliz, porque a recém vai chegar no patamar da regeneração. É uma longa jornada. Me perdoe se eu falei muito. Tomara que eu tenha atingido o objetivo, minha irmã Cris, e passo para ti a palavra. O professor Joel nos trouxe muito bem o entendimento aí de que o errar é humano mesmo, por conta de que somos ainda espíritos imperfeitos, né? O que, na verdade, a gente não pode se deixar levar é permanecer no erro. Uma vez que a gente detectou o erro, como já foi falado antes, o professor Joel trouxe isso de uma forma muito clara, através dos exemplos pessoais, mostrando que a gente, percebendo que está cometendo um erro, caindo num erro, a gente mudar o pensamento, mudar a atitude, mudar a vibração, para que a gente não continue persistindo no erro. É através dessa mudança de postura, né, desse tentar fazer diferente, ir fazendo diferente um pouquinho cada vez, é que a gente vai crescendo, amadurecendo, né, e evoluindo espiritualmente. Basta a gente imaginar uma criança, né? A criança, ela nasce, né, totalmente dependente, depois ela tenta começar a andar. Então, ela vai gatinhando, aí ela tenta levantar, cai, depois tenta de novo. Assim também somos nós, né? No conhecimento, na prática das virtudes. Por conta disso é que é importante a gente estar vigiando sempre, né? Através das nossas retrospectivas, do nosso planejamento, para que a gente continue sempre no caminho correto. Continuando, perguntamos ao Devanir: a reencarnação é apenas a nossa única possibilidade de recomeço? Como é que você entende isso, Devanir? Bem, podemos dizer que a nossa vida é um recomeço contínuo. A cada dia somos chamados a recomeçar, sem que a gente se dê conta disto. Mas, quando a dor nos bate à porta, ficamos meio desatinados, não enxergamos, nossas reações ficam confusas, queremos que tudo passe. Precisamos entender que a vida funciona dentro de leis perfeitas criadas pelo Pai, que nos criou para a perfeição relativa. Mas, como na natureza a evolução não dá saltos, seguimos aprendendo. Mas, muitas vezes, nos comportamos na escola da vida como aqueles alunos teimosos, que aproveitam pouco ou mal a inteligência que têm. Aí são reprovados. Nós também, quando não aprendemos as lições, precisamos refazer. Se assim não fosse, com certeza seríamos mais despreocupados que já somos. Sem a reencarnação, não há progresso moral e intelectual do ser espiritual, porquanto a dimensão física é o palco propício à retificação dos equívocos e para amealhar novos impulsos do presente e recomeçar. O homem é um espírito transeunte, reencarnado nesta terra, peregrino imperfeito, em determinado grau educativo em romagem da perfectibilidade para a perfeição, que, pela educação conquistada ou a conquistar,
em reencarnações sucessivas e progressivas, como ser pluriexistencial, atingirá o estado de puro espírito. Corroborando a doutrina espírita, enfatizando a necessidade primordial da reencarnação para a evolução do espírito, o amado Mestre Jesus, dialogando com o fariseu Nicodemos, ensinou dizendo: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te maravilhes se eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Enfim, se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Com isto, entendo que existem infinitos momentos e possibilidades de recomeço, e não basta compreender e aceitar a reencarnação, esperando uma nova existência para recomeçar, dizendo ser tarde, já que nunca é tarde para um novo começo em uma caminhada correta. Passo a palavra. Bem, conforme o Devanir nos trouxe, né, a reencarnação, eu concordo com ele, a reencarnação é um momento oportuno, né, uma ferramenta muito importante para a gente recomeçar, mas não é a única, né, como ele bem coloca. A gente não pode ficar dependente apenas de uma nova reencarnação para fazer um novo recomeço aí de nossas possibilidades, aproveitar todas as oportunidades que se encontram ao nosso dispor. Seria um erro muito grave de nossa parte a gente esperar apenas uma próxima reencarnação para poder fazer aquilo que estamos aqui já neste momento capazes de fazer, né? Então daí a importância da gente encontrar essas ferramentas para que a gente possa fazer um recomeço todos os dias, a cada instante, a cada fechamento de ciclo, como nós já estudamos no programa anterior. Então, com base nisso, a gente pergunta agora para Poliana. Poliana, quais seriam as ferramentas que nós temos à nossa disposição e poderíamos utilizar para recomeçar? As ferramentas, né, que nós precisamos e que nós dispomos para recomeçar são inúmeras, que vai desde instrumentos próprios até coisas que nós podemos fazer que vêm de fora, como, por exemplo, ter paciência, ter resignação, ter fé, né, ter força e vontade de lutar e vencer para ultrapassar, né, todos os problemas e para recomeçar aquilo que precisa ser recomeçado. A Rosemarie Greber, em seus textos, nos diz que nós temos diversos mecanismos que podemos utilizar como formas de nos ajudar a recomeçar, né? E um deles, e o principal, segundo ela, é a oração sincera. Ou seja, a oração ela é um mecanismo que pode nos ajudar e que vai nos ajudar sempre. Como nos estudos anteriores que fizemos sobre a prece, o poder da prece ela é muito grande. Então, um dos mecanismos para nos ajudar a recomeçar a nossa vida ou a continuar na nossa vida é sempre a prece, né? Ela pode nos ajudar a ter forças, a crescer, a nos proteger, né? Outros mecanismos que a autora traz seriam, por exemplo, a busca pelos contatos, né? Pelos grupos de amigos, pessoas próximas que podem nos dar aquela força, aquela ajuda, né, para continuar os nossos desafios. Fora algumas ferramentas externas, como terapias, meditações, trabalhos de reflexão e entre outros. A ideia aqui é buscar, então, sempre formas de nos ajudar a enfrentar, né, de fato, a vida, né, as dificuldades do dia a dia, né, e, em sua maioria, os problemas. Passo a palavra. A Poliana nos trouxe, né, várias ferramentas que podemos utilizar aí
para recomeçar, lembrando da prece, o valor da prece, de uma terapia, da conversa com os amigos, né? O fato da gente buscar auxílio naquilo que a gente precisa, né? Às vezes, quando temos um vício muito grave, por exemplo, fumar um cigarro, uma bebida, talvez a gente precise de um profissional que possa nos auxiliar de uma forma mais eficaz, né, para que a gente consiga fazer um novo recomeço. Mesmo algumas dependências psicológicas, né? Então, por conta disso, de acordo com aquele momento que nós estamos pretendendo deixar de lado, encerrar aquele ciclo e começar um novo, vamos buscar o auxílio adequado. E aqui eu lembro também de uma ferramenta que é a reforma íntima. E eu aproveito e pergunto para a Ione. Ione, a reforma íntima pode ser considerada um recomeço, né? O que é efetivamente a reforma íntima e quais seriam suas bases? Você pode nos auxiliar trazendo alguma coisa mais de concreto para que a gente possa entender isso melhor? Podemos dizer que sim, que a reforma íntima é um recomeço. Eis que é um processo de tomada de decisão em nossas vidas, é um ato de busca da elevação moral produzido por nós mesmos. A base para a reforma íntima, né, são bases, o conhecimento de si mesmo, que pode ocorrer naturalmente ou ainda provocado após sofrimento renovador. Em seguida, o conhecer-se pela autoanálise e o encontro de nós mesmos. Sabendo que um não acontece sem o outro, né, se assim podemos dizer. A partir do exercício de nos conhecermos, buscamos aprender, aparando arestas, né, realizando assim exercícios de autoanálise, compreendendo assim que não somos movidos pela influência dos outros ou do contexto. Na verdade, até somos, mas é o que não podemos ser. Né? Como luzes, né, como luz de Cristo, somos colaboradores de nós mesmos e ainda da seara do Pai. Penso que aqui seria o momento exato de responder, né, que a reforma é sim um começo, um recomeço, pois somos convidados todos os dias com presente, né, para o exercício do amor e da caridade para com o próximo. Como com a gente mesmo, né, nessa hora que a máxima de amar ao próximo como a ti mesmo ocorre, pois quando buscamos a nossa melhora, nos amamos, né, e consequentemente nos tornamos melhores. Passo a palavra. Do meu ponto de vista, a reforma íntima é um recomeço, pois é a partir dela que nós podemos nos atentar mais aos nossos pequenos desvios para as tendências ruins, tentando corrigi-las. Nós passamos a olhar as nossas atitudes diárias, nós passamos a olhar com outros olhos algumas das nossas atitudes que por muitas vezes passam despercebidas para nós mesmos. E começamos assim uma mudança e uma autoavaliação que começa de dentro para fora. Segundo o autor espiritual André Luiz, no subconsciente mora o automatismo e o hábito. No consciente reside o esforço e a vontade, e no superconsciente encontramos o ideal e a meta. A compreensão dos mecanismos de interação entre esses moradores auxilia-nos imensamente a entender como se opera o grande objetivo espiritual da reforma íntima. Essas três partes da vida mental estão em constante interatividade. Do subconsciente partem apelos automatizados que foram consolidados ao longo de várias reencarnações e que podem dominar nossas ações, pensamentos e sentimentos. Na reforma íntima, como temos que superar muitos impulsos ou tendências do passado, é necessário que os moradores do consciente, ou seja, o esforço e a vontade, sejam manejados decididamente para tomar conta da vida mental e escolher com sabedoria o que queremos fazer, pensar e sentir, diante dos ideais e de transformação moral. Aqui temos um primeiro conceito da reforma íntima, a ascendência da vontade e do esforço sobre nossos milenares hábitos cristalizados no subconsciente. O conflito interior nasce dessa luta entre consciente e subconsciente. É preciso muita disciplina para conter os impulsos nem sempre nobres dessa parte subconsciente da vida mental.
Outro conceito importante da reforma íntima é o aprendizado de despertar os valores divinos que se encontram adormecidos no superconsciente. Educação é exatamente esse ato de extrair ou colocar para fora os tesouros de nossa divindade que se encontram adormecidos nesse nível. Todos nós os temos guardado nesse campo da vida mental superior. Por exemplo, quando buscamos a calma, a alegria, a fé e tantos outros patrimônios espirituais, em verdade todos eles já se encontram no superconsciente. De certa forma, a reforma íntima é a reforma do nosso eu, do nosso íntimo. É a mudança para melhor, é elevar-se na condição humana. E a base para essa reforma íntima é conhecer-se. Quanto mais nos conhecemos, maior é a chance de sucesso. Meditar, concentrar, ler o Evangelho e tirar alguns minutos desse dia para nos unirmos ao Criador, para nos autoavaliarmos. Isso é a reforma íntima. Passo a palavra. A Ione e a Sheila já nos trouxeram de forma muito clara, né, que a reforma íntima é um recomeço e quais seriam as bases, né, dessa reforma íntima, esses pilares, que inicia-se tudo primeiramente com a vontade de se mudar, de fazer alguma coisa diferente para melhor, e depois o conhecer-se, né? Se eu não me conheço, eu não posso saber aquilo que eu ainda não sou e aquilo que eu quero ser. Então, isso ficou muito boa, a resposta das meninas, né? Não teria mais nada a acrescentar. E a gente pergunta para Sheila. Sheila, como é que nós podemos entender a frase? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. O que nós podemos entender desta frase? Ao interpretar essa frase e aplicá-la na vida, temos que previamente fazer um discernimento, já que se insistimos no erro, não quer dizer que ele se consertará. E esse começar agora significa esquecer tudo que já fizemos de errado e a partir de hoje fazer corretamente. De nada adianta se você disser que vai fazer um novo começo em sua vida e persistir nos mesmos erros do passado. Assim que a gente se sinta preparado, devemos sim fazer uma mudança radical em nossa vida. Primeiramente, não agindo por impulso, pois por mais que no momento aquela seja a melhor decisão, ela poderá acarretar em drásticas consequências. Resumindo a famosa frase, pensar antes de agir. Podemos dizer também que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de repensarmos os nossos atos e de apontarmos para nós mesmos com relação àquilo ao qual de fato não é uma coisa correta e nos dá diariamente a chance de nos consertar. Devemos sim aprender com os erros do passado, pois são bagagens que lá na frente podem nos ser muito úteis. Nós devemos sim tirar sempre uma lição maior daquilo ao qual a gente fez de errado, dos nossos sofrimentos, até mesmo da forma como já tratamos mal as outras pessoas, e passarmos assim a nos colocar no lugar do outro, tendo um pouco mais de empatia, olhar o outro com um pouco mais de amor. A partir daí, a gente vai estar sim fazendo e recomeçando toda a nossa trajetória na vida, com relação à melhoria dos nossos conceitos morais e com relação à nossa melhoria com relação ao próximo. Isso nada mais é do que nós já tratamos na questão anterior, um pouco também da nossa reforma íntima, que nós temos que exercitar e aprender e a entender que precisamos fazer isso para evoluirmos espiritualmente e como pessoa encarnada aqui no nosso mundo. Passo a palavra. Enquanto encarnado, eis que posso dizer que aí está a dádiva do tempo cronológico, né? A gente tem a chance de tentar outra vez. A ideia de final de ano e depois um ano novo nos dá a oportunidade em colocar atividades em prática, que sejam importantes, né, para a nossa vida, a vida dos outros. Pensar na lista para 2016, acredito que todo mundo deve ter pensado nessa lista. O que a gente vai fazer esse ano novo, né? O que não vamos fazer mais?
Ainda assim, com propósitos de reflexão a respeito dessa nossa lista, a gente tem que entender que muitas vezes se encarrega, né? Nós encarregamos Deus de tudo. Então pedimos saúde, mas no dia a dia não nos preocupamos com a nossa alimentação, com a atividade física, né? Pedimos que Ele nos ouça, nos atenda, mas os nossos ambientes não são propícios para que Ele faça parte, se torne presente em nosso dia a dia, as nossas vibrações. Pedimos por sonhos materiais, mas no dia a dia do trabalho pouco se valoriza a atividade que exerce. Começa já a segunda, pensando na sexta, não se acredita no labor e como se você tivesse ligado o piloto automático. E é muito importante que, independente do que a gente vier a pedir, é fato de que não se volta atrás, né? E que a flecha que se lança em algum canto, ela vai atingir, né? E vai estar lá um alvo. Recomeçar é dar chance a nós mesmos, é humildemente nada pedir e dar graças na certeza de que Deus nos acompanha do começo ao fim, se assim permitirmos. Esta é uma frase do Chico Xavier que ouvimos muito nessa época, né, do ano de passagem de ano, e que tem para mim o objetivo de nos chamar a atenção para o novo, para atitudes melhores dentro da nossa casa, nos locais de trabalho e em todo o nosso convívio. É recomeçar agora e fazer o bem sem fim. Esse novo fim, na verdade, pode ser um novo fim mediante alguma situação que a gente tenha que resolver e que lá atrás a gente deu um outro passo e que agora temos a oportunidade de rever o meio para dar um novo fim, para dar uma nova vida àquilo que talvez ficou amargurado, escondidinho, que agora está na hora de resolver. E é isso que eu penso dessa frase do Chico aí, para a gente pensar um pouquinho em 2016 melhor para todos. Tanto a Sheila quanto a Ione colocaram muito bem a questão da importância dessa frase em nossa vida, né? Do recomeçar, né? Fazer um final diferente. E muitas vezes a gente esbarra dentro desse recomeçar no desânimo proveniente das notícias, dos acontecimentos sociais. Então eu trago hoje aqui um texto do Redação Momento Espírita, de 28 de dezembro de 2015, que fala do Ação de Férias. Então ele nos traz que o período de férias é um período de descanso esperado normalmente com muita alegria, né, pelos profissionais, pelos estudantes, como pelos servidores. Um momento em descanso tanto do corpo físico quanto da atividade mental, né? E momento de alegria, de estarem juntos, desfrutando momentos de lazer, as famílias com seus estudantes, os pais com seus filhos, né? E os profissionais, de uma certa forma, e poderem interagir de uma forma maior com sua família. Então, teve uma notícia na França que surpreendeu a muitos, né, e vem surpreendendo ainda a quem tem conhecimento dessa notícia. É que os profissionais, né, dessa fábrica, os funcionários, se reuniram juntamente com o diretor, né, o presidente, dono da empresa, e o diretor de RH, pedindo, né, para entrarem num acordo em que eles doariam as férias deles em favor de um colega de trabalho. Esse colega de trabalho chama-se Jonathan Dupré, e ele estava tendo dificuldades em conciliar os seus compromissos profissionais na empresa e as idas ao médico para levar sua filhinha de 5 anos que estava com câncer no rim. Então, diante dessa dificuldade desse colega de trabalho, muitos, né, se reuniram todos ali e doaram 20 ou 30 dias de férias, a fim de que o senhor Dupré tivesse 360 dias de férias para poder cuidar da sua filha, né? Ela tinha esse câncer no rim e ele estava regredindo, mas por conta disso ele precisava se ausentar da empresa e estar com ela constantemente nos médicos, né? Então a gente percebe
que esse foi um gesto muito bonito, um gesto muito abdicado, se a gente pode dizer assim, né, de desinteresse em favor do outro. E a gente pergunta, né, será que nós teríamos, que somos espíritas, né, que estamos procurando fazer diferente, será que nós teríamos essa disposição de abdicar de 20 ou 30 dias de férias em favor de alguém que estivesse em dificuldade? Não estamos levando em consideração aqui a lei, né, que rege o país, mas sim no ato em si. Será que a gente teria disponibilidade para fazer isso, né? Vejam, os gestos pequenos, na verdade, fazem uma grande diferença. Então a gente percebe que muitas vezes a gente fica esperando um gesto muito grande, que toda a situação do país, da cidade, do mundo mude para que a gente mude. E, na verdade, se a gente mudasse um pouquinho já e essa mudança refletisse nas pessoas que estão ao nosso redor, né, que pudessem ir agregando e repassando isso, com certeza hoje o mundo estaria diferente. Então, cada um tem a sua missão, tem a sua capacidade de interagir. Se cada um assumir a sua responsabilidade, fizer o máximo que puder, com certeza o resultado vai ser muito diferente. Cada funcionário dessa empresa colocou o que tinha à disposição, né? Quanto será que a gente coloca, o que a gente tem à disposição para se viver uma situação melhor? Então, vamos ficar com esse pensamento para reflexão durante a semana, no nosso recomeçar com outro sentido, mudando um pouco mais a nossa vida, a fim de que sejamos melhores amanhã do que hoje. Vamos, então, pedir ao professor Joel que proceda com a nossa prece de encerramento. Mentores espirituais, amigos da colônia Maria de Nazaré e todos os irmãos que estão nesta cadeia de sintonia, centrados na prestação assistencial em termos de amor, em nome de Jesus para essa humanidade que sofre. Reconhecemos nesta transição planetária a longa jornada que já percorremos e a jornada que temos pela frente, até que tenhamos aquela concretização dos objetivos arquetipados na mente divina do Pai. E tão almejados por Jesus que nos trouxe seus ensinamentos. Ajudai-nos, para que possamos, num começo de ano, vencer as nossas dificuldades, atingir os nossos objetivos dentro da doutrina que consola, e que possamos usar adequadamente, sendo assistidos por vós, nas vicissitudes, aqueles ensinamentos que realmente são efetivos e eficazes em nossa autotransformação, com relação às nossas imperfeições e às nossas relações com os nossos semelhantes, a nível de família e a nível de membros de todas as sociedades com os quais nós convivemos. E assim, desejamos que possa nestes termos acontecer, não somente um feliz ano novo, mas que todos os anos novos que surgirem na nossa vida dentro da eternidade se tornem uma realidade cada vez maior, se torne cada vez mais concretizado esses anseios, que sabemos que correspondem aos desejos e à ajuda dos espíritos maiores que se acham nas altas esferas e nos acompanham em nossa trajetória evolutiva. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma noite serena e nos vemos na próxima sexta-feira. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse
www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver